Bom, nós começamos a ver então agregados homogêneos, também chamado de vetores e matrizes, né? E a gente começou trabalhando então com vetores, não é isso? O que nós temos? Nós temos então trabalhar com vetores. A primeira questão que eu pedi era, vamos dizer lá, eu vou criar um vetor, vet, como sendo um array que varia de 1 até um TF. Aqui eu declaro const TF igual a 100. Defino ele como sendo of integer. Então, eu tenho um vetor, né? E eu vou ter um valor. E eu quero descobrir se esse valor está no vetor. Foi isso? Primeiro que a gente fez. Né? Primeira aula. A gente começou trabalhando. Foi isso? Então, eu tenho vet, que tem um TF. Eu vou levar em consideração que TF é um tamanho físico, mas que eu posso trabalhar com um TL, que é, no caso, um tamanho lógico, né? No caso em particular, vamos levar em consideração uma variável para executar a contagem dos valores, né? Então, o que ocorre? Eu tenho um valor e um vetor. Não é isso? Bom, tamanho lógico a gente entende que é a quantidade que eu vou utilizar. Tamanho físico seria o máximo que eu posso ter no vetor, né? Então, teoricamente, eu vou fazer a leitura do valor e também do seu tamanho lógico. Por que não tamanho físico? Porque o tamanho físico é o espaço que está dentro. Aí o tamanho lógico é o que você vai utilizar naquele espaço. Tamanho físico é o tamanho máximo, né? Então, não necessariamente preciso trabalhar com o valor inteiro, né? Posso trabalhar com uma parte somente do meu vetor, né? Ele pode ser, o tamanho lógico também pode valer o valor que vale o tamanho físico, certo? Bom, geralmente quando a gente faz esse processo, então, eu venho aqui e inicializo meu K, né? Formato for, que já conhece, recebe 1 to TL do. Então, vou fazer o read de vet de índice K, né? Bom, aqui vamos levar em consideração o seguinte, né? Observe que aqui no vet eu simplesmente dou o nome do vetor, certo? O índice que está vinculado com o vetor, eu que determino. Poderia ser o K? Pode ser o K. Poderia ser o I? Pode ser o I. Poderia ser o A? Também poderia ser o A, né? Então, o índice que eu vou trabalhar, na realidade, ele não está vinculado necessariamente com o vetor, mas eu vou ter as posições do vetor e vou utilizar uma variável que vai variar de acordo com a quantidade de valores que tem dentro do vetor. Tá certo? Bom, aqui eu fiz a leitura do vetor e do valor aqui no caso, né? Aqui eu li o valor. Então, eu tenho que saber se esse valor está no vetor, certo? Para saber se o valor está no vetor, a gente eu posso fazer a forma mais básica que tinha lá, que é, vamos dizer assim, percorrer o vetor inteiro e verificar se o valor é igual ao vetor. Não é isso? Que é o que a gente fez lá, usando uma variável do tipo booleano lá. Não foi isso? Eu criei o achei, que é do tipo boolean, e disse que o meu achei, logo depois que eu li, eu disse que o meu achei recebe false. E vou fazer um for com K, começa de 1 até o TL, e vou verificar se vet de índice K for igual a valor, then achei recebe true. Certo? E aí eu venho aqui e vou verificar se achei, então, write ln, o valor está no vetor.
Caso contrário, else write ln, o valor não está no vetor. Dou um read key aqui, read key. E acho que aqui já tem o end, né? Tem. Aqui em cima, acrescentar uses CRT. Compilamos. Então, meu vetor tem até 100 elementos. Vamos dizer lá que eu tenho aqui, eu vou ler primeiro o valor, depois o vetor. Então, vou dizer que o valor é 5 e que o meu vetor tenha 10 elementos, certo? Então, os valores que eu vou ler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o valor está no vetor. Certo? Então, de qualquer forma, essa seria uma das maneiras da gente solucionar. Ok? Bom, nós fizemos uma outra variação dessa solução, aonde, deixa eu salvar esse cara aqui. Valor vetor. A segunda variação desse mesmo programa, a gente levou em consideração que, ao invés de utilizar percorrer o laço inteiro, qual que é o custo que eu tenho aqui de percorrer o laço inteiro? Vai ser de N vezes eu utilizar o valor, certo? Tem uma forma de otimizar esse processo? Tem. A forma de otimizar leva em consideração que, ao invés de eu usar um laço de repetição do tipo contador, que vai executar o N vezes, vai percorrer o vetor inteiro, eu posso encontrar o valor na primeira posição, e a partir do momento que eu encontrei o valor, então vai me dizer que não tem necessidade de percorrer o restante, né? Bom, a gente pode fazer uma variação um pouco diferente, né? Então, em vez de eu usar o for, eu posso usar enquanto, né? Enquanto eu vou ter que levar em consideração, já que o meu laço de repetição deixa de ser contador, eu vou ter que dizer que meu K recebe 1, que é a primeira posição, certo? Aí eu vou dizer que enquanto meu K for menor ou igual ao meu tamanho lógico, não é isso? Enquanto K for menor ou igual ao tamanho lógico, end. E aqui eu vou fazer uma versão um pouco diferente. Vamos fazer igual, né? Enquanto K for menor ou igual a TL, quer dizer, eu não cheguei até o final. A pior das hipóteses eu vou ter quando eu for até o final. Enquanto vet de índice K for diferente de valor, né? Então, enquanto ele for diferente de valor, eu vou fazer o quê? Fazer meu K e recebe K mais 1. Ou seja, ele vai para frente, certo? O que acontece? Quando eu chego aqui no teste, eu posso levar em consideração a seguinte colocação. Eu tenho essa questão de que daqui dele ser igual, certo? Mas eu poderia ter uma outra possibilidade que diria que eu saí do meu laço de repetição e que confirmaria que o valor está lá, que seria o quê? Essa daqui a gente já viu, né? Vet de índice K for igual ao valor, certo? A outra possibilidade seria o quê?
O que mais que poderia dizer que o valor ele está no vetor? Que não seja VET de índice K igual a valor, ou valor igual a VET de índice K. Não tem outra possibilidade? Só essa de eu dizer que o valor é igual a VET de índice K? É isso? O laço de repetição na condição aqui, ele leva em consideração dois casos. Se as duas condições forem verdadeiras, ele vai continuar incrementando o K. Não é isso? E que condição que eu poderia colocar diferente de VET de índice K igual a valor? Ou não poderia colocar? Carlos? Brian? Pra mim já tá certo essas duas condições do veto. Sim, mas é no if aqui. No if. O que eu vou colocar aqui no if? Tá, tá. É que tem que conferir no caso se ele é igual, porque pode ser que acabe e ele vai passar pro true e vai falar que tá no vetor, sendo que não tá. Então tem que confirmar se ele é realmente igual ao valor, não. Então, mas essa de seu valor foi a condição que eu coloquei quando a gente fez um quadro. Não foi? A questão é, tem outra condição que eu posso colocar aqui que garanta a mesma situação? Tem? Luana? Deve ter, né? E daí? Andrew? Fala. Gabriel? É Gabriel? Douglas. Se ele saiu da condição e ele não chegou até o final, o que significa? O valor do K vai estar valendo quanto? Vai ser igual. Ele já vai ser igual no caso. Oi? É porque se ele saiu daquele while ali e ele é, no caso, menor ou igual, tem que ser igual. Se for menor que igual. Então, se eu colocar se K for menor que TL, menor ou menor ou igual? Se for menor ou igual o TL, eu posso dizer que achei. Se eu não chegar até o final, eu não encontrar, significa o quê? Tem coerência? Então, tranquilo até aqui? Vou pôr para executar. Ó, primeiro vou mandar salvar ele como uma segunda versão. Para a gente não perder a primeira. Compilei. Vou ler o valor. 5. Vou ler a quantidade. 10. E vou ter lá os valores. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
5. Certo? Bom, vamos entender assim, né? Eu vou mandar escrever o valor está, mas eu vou mandar escrever o valor de K aqui. Os dois casos. Certo? Para saber quantas vezes ele executou. Porque é o valor de K que vai determinar, não é isso? Tá? Então, vamos dizer assim. Vamos mandar executar. Vamos colocar as mensagens bonitinho, né? Todo mundo consegue entender aqui, não consegue? Mas vamos colocar os valores aqui, então. Né? Então, aqui eu vou ter um write ln valor. Na verdade, vai ser um write. Vou colocar valor, ponto e vírgula. Ele vai vir aqui e vai ler o valor. Aí eu vou dar um outro write e vou colocar TL. Certo? Aí ele vai fechar aqui, ponto e vírgula, e vou dar um read ln em TL. Até aqui tudo bem. Tá. Aí eu vou vir aqui, vou colocar um begin, um read, e vou dar um write, e vou mandar mostrar o K, vírgula, colocar uma flechinha. E vou substituir o read aqui por um read ln. Tá bom? Vou colocar a flechinha, colocar barra, vírgula, TL, vírgula, assim. Tá bom? Mandar compilar, então. Valor 5, tamanho lógico 10. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Os 10 valores. O valor está no vetor e o K chegou até 5. Certo? Beleza? Alguma dúvida aqui? Ficou melhor documentado agora? Conseguiram se localizar? Beleza. Bom, essa aqui foi o segundo que a gente fez, levando em consideração que eu tenho uma possibilidade de ter um algoritmo mais eficiente que o primeiro. Porque no primeiro, vamos dizer assim, eu teria um custo de execução de TL, ou de N, no caso. A quantidade de termos, fatalmente ele ia ter que executar as TL vezes. Certo? Tudo bem? Nesse formato, eu consigo minimizar. Na média, vai ser N dividido por 2, neste caso. Certo? Que em média, entre o valor estar sempre na última posição, ou ele está no meio, ou ele está no começo, certo? Já determinaria isso. Tudo bem? Bom, aqui, isso que a gente viu até aqui, na realidade, é a base dos outros exercícios que a gente trabalhou. Ou seja, eu tenho um valor e um vetor. Não foi isso que a gente viu? Tem um valor e um vetor, certo? Onde eu levo em consideração o quê? Eu tenho que saber se esse valor está no vetor ou não está, certo? Que foi os outros exercícios que eu pedi como trabalho, né? O que eram os outros que eu pedi? Eu tenho dois vetores, vetor A e vetor B, e eu quero que crie um terceiro vetor, onde nesse terceiro vetor vai ter quem? Todos os valores que estiver em A e estiver em B, eu vou colocar no vetor C. Certo?
Aqui eu vou salvar. Então, aí nós fizemos na prática, o que está em um e está no outro é o quê? Oi? São números repetidos que são encontrados tanto em um quanto no outro. Mas se levar em consideração o conceito que tinha antigamente lá de conjunto teoria, conjunto A, conjunto B, o que está em A e está em B era o quê? Tinha uma representação gráfica onde tinha lá os que são parte de A, que está no B, está nos dois, então é o quê? Um dia vocês viram lá atrás, lá atrás, o professor desenhava assim um círculo, né? E colocava umas laranjas, desenhava outro círculo e eles se sobrepunham. Já viram isso em algum lugar? Aí desenhava umas florzinhas e algumas delas estavam no meio que estava tanto no A e estava no B. Já viram isso? Também chamado de teoria dos conjuntos. Estão lembrados disso? Pois é. Como é que chamava quando estava em um e estava no outro? Como? É mais ou menos isso, né? Não é gremista, né? Pô. Sacanagem. Interseção. Já viram isso em algum lugar, não viram? Então, use CRT, conste TF igual a 100, ok? Posso criar, como a gente viu na outra aula, eu vou chamar de TP vetor igual array que varia de 1 até TF of integer. Poderia ser real? Poderia ser real. Ok? Na outra aula eu criei lá, TP valor é igual a integer. No lugar de integer, eu substituí por TP valor. Tá aí, tudo bem? Venho aqui, vou declarar var. Vou definir vet A, vet B, vet C, como sendo tipo. Nós vamos ter que acionar o modo emoção, né? Tá difícil hoje. Ou eu paro de gravar a videoaula. O que vocês preferem? Tipo TP vetor. Vou criar já em paralelo a isso TLA, TLB, TLC, que seriam os tamanhos lógicos respectivos de cada um dos meus vetores, certo? Como eu vou ter que percorrer esses vetores, eu vou criar os contadores como A, B e C, sendo do tipo integer. Beleza? Vamos desligar esses celulares aí? Eu posso parar de gravar a videoaula também, se preferirem. Porque o nosso acordo é, eu gravo videoaula se nós tivermos 100% de prestando atenção aqui. Se não estiver prestando atenção, significa que não importa. Então, é melhor não gravar videoaula. O que vocês preferem? Então, vamos 100% prestando atenção na aula. Senão, eu paro de gravar a videoaula, eu continuo resolvendo os exercícios de boa. Só que sem videoaula. Beleza? Tá.
Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que conhecer o valor de cada um dos vetores, certo? Então, vou fazer lá. Vou ler TLA, TLB, TLC. Vou ler os tamanhos lógicos respectivos de cada um, certo? Bom, eu tenho os vetores aqui para ler, então. Para cada vetor, então, vou fazer for, vou colocar o A recebendo 1, to TLA do begin. Bom, eu posso fazer a leitura dos vetores, então, considerando, por exemplo, que eu vou ter uma dada coluna para mim poder fazer a leitura, certo? E vou usar o nosso GoToXY. GoToXY diz que o primeiro atributo é coluna, né? Então, eu vou deixar fixo na coluna 10 e vou colocar para que ele comece a ler em uma dada linha, certo? Vamos dizer assim, bom, vou vir aqui e vou colocar um cara chamado Lin. Vou pré-estipular que a linha que ele vai começar a ler os valores poderia ser a 2, mas eu vou utilizar o valor aqui para que ele comece na linha 3, certo? E vou fazer a leitura vet A de índice A. Ok? Eu vou ler os três vetores um atrás do outro, certo? Então, eu vou fazer um outro laço. For B começa com 1, to TLB do begin. Go to XY. Vou pegar a linha 20, que seria próxima, vírgula, lin mais B. Read vet B de índice B. Ok? Então, ele vai ler na segunda, a coluna 20, vai percorrer desde a terceira linha, né? Vai dar até a quantidade de elementos que eu vou ter ali. Ok? Até aqui tudo bem? Tá. Então, o que eu tenho mais? Eu tenho, então, agora que percorrer o vetor A. O vetor A eu vou ter que percorrer ele inteiro, porque de qualquer forma eu tenho que chegar até o final dele. E para cada elemento do vetor A, eu vou ter que ver se o valor está no vetor B, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que percorrer o vetor A inteiro. Se eu tenho que percorrer ele inteiro, então não tem por que fazer diferente o laço de repetição, porque eu vou ter que percorrer ele inteiro. Beleza. A partir do momento que eu começo a percorrer o vetor A, eu vou ter que percorrer o vetor B e verificar se o valor está no vetor B, certo? Como a gente fez agora há pouco, eu tenho um valor e um vetor. A diferença é que o valor que eu tenho agora, ele está dentro de uma posição dentro do meu vetor A. Então, no primeiro momento vai ser a posição 1, na segunda vai ser a posição 2, mas eu tenho um valor somente. E eu vou ter que percorrer o vetor B, não é isso? Então, o que se faz? Eu vou dizer que meu B começa com 1 e vou fazer enquanto B for menor ou igual TLB, não é isso? End vet A de índice A for diferente de vet B de índice B do. O que eu vou fazer aqui? Vai aumentar colocar B recebe B mais 1. Ok? Aí, o que ocorre? Ele saiu do meu laço, certo? De alguma maneira, ele saiu do laço. Então, posso colocar se
C. Se B for menor ou igual a TLB, then. Begin. Se os dois forem iguais, no caso, né? Quer dizer, se B for menor que TLB, ele não chegou até o final do vetor B. Não é isso? Que é a mesma lógica que a gente usou no exercício anterior. Então, se eu não cheguei até o final, significa que eu encontrei o valor. Não é isso? Isso aqui vai fazer o quê? Vou ter que fazer que meu TLC recebe TLC mais 1. Aqui em cima, nesse espaço que ficou aqui por um acaso, a gente pode, de repente, dizer que o meu TLC recebe 0. Porque eu posso ter nenhum valor que seja igual entre os dois vetores. Tá certo? Né? Então, recebe 0. Quando eu encontrar o primeiro valor, então, meu TLC passou a valer 1, porque eu passei a encontrar o primeiro valor igual. Certo? Aí eu vou dizer que meu VET C de índice TLC recebe VET A de índice A. Tranquilo? Bom, desta forma, eu poderia chegar ao final aqui e fazer C recebe 1 to TLC do go to XY de índice 30 Hã? Mais alto aí, tá com problemas. Oi? Lean mais C e downright em VET C de índice C. Entenderam aqui o que foi feito? Tá. Então, se eu vier aqui, colocar para executar, porque falta parênteses. Então, bom, esse é o formato que eu não consigo visualizar, né? Então, vamos fazer a versão que a gente consiga visualizar. Eu venho aqui, vou colocar para ler. Vou dar um write. Professor, por que ler o TLC se lá no final é código? Verdade, né? TLA. Utilizando uma linha de código. Vamos tirar uma linha de código. Write TLB. E aqui a gente pode retirar o TLC, já que aquele TLC vai ser gerado. Tá? Feito isso na linha 1, vou colocar, já que temos que fazer já tudo
aqui. Vamos usar o lean, né? Go to XY. Right. B e go to XY 30. Então, salvamos, colocamos para rodar. Foi parado. Ok. Então, TLA, eu vou colocar 10. TLB, vou colocar 5. Então, na primeira posição do VET-A. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vou ler o VET-B. 1, 2, 3, 4, 5. VET-C. Certo? Bacana? Tá? Então, dessa forma, eu consigo gerar o resultado do meu vetor baseado no que eu tenho. Vamos fazer diferente. Vamos executar de novo, né? Eu posso ter lá TLA vale 10, TLB vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. VET-B, 11, 12, 13, 14, 15. VET-C não existe. Certo? Que é o outro extremo. Posso não ter nenhum valor repetido, né? E o formato mais comum, que seria o formato 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou colocar o que eu quero que repita, certo? Então, 1, 3, 5, 1, 5. Observaram que aqui ele não repetiu, né? Sim, porque não tem coisa repetida no vetor B. Quer dizer, No vetor B tem. no vetor A não tem coisa repetida. Porque o que acontece? Ó, vamos visualizar. Vamos fazer os mesmos valores, né? Só que eu tenho 10, tenho 5. Eu vou ter lá 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou repetir 1, 3, 5. Ok? 8, 9. Ó. Aí eu venho aqui. Eu vou ter 1, 3, 5, 1, 5. O que aconteceu agora? Agora repetiu porque no vetor A tem algumas coisas repetidas. Nesse formato que a gente trabalhou aqui, todo mundo viu aqui, né? Visualizou. Então, o que ocorre? Quando eu faço a repetição, levando em consideração que eu vou estar procurando no vetor B, usando, ao invés do for, lá, que poderia ser o formato convencional, se eu fizer 2 for, ele vai fazer repetição somente se estiver repetido no vetor A. Se não estiver repetido no vetor B, por quê? A hora que ele encontrar o primeiro valor igual, ele vai descartar o resto.
do vetor B, certo? Neste caso, ele não tem necessidade de fazer um outro processo para repetição, se o vetor A não tivesse valores repetidos. Porém, como é a resolução que nós fizemos agora, e daí leva em consideração que muitas vezes a gente pode fazer um teste de mesa viciado, certo? Porque se eu colocasse os valores, como eu coloquei ali, o vetor A sem repetição e o vetor B com repetição, nesse formato aqui não ia ter valores repetidos no vetor C. Porém, se eu tiver valores repetidos no vetor A, e esses valores aparecerem no vetor B, ele vai mostrar com repetição, como nós fizemos agora. Certo? É a primeira versão dele, sim. É. Não necessariamente, porque a ideia é que nesse formato ele vai ser mais otimizado, certo? Ele já descarta o resto. Sim. Vamos dizer assim, depende do que eu preciso, de fato. Vai depender realmente de qual a necessidade, certo? Mas aí aqui dá para ter um paralelo para verificar que, dependendo de como eu fizer a solução, pode ser diferente, certo? Se o objetivo é otimizar e eu não ter repetição, nesse formato ele vai ser mais eficiente. Caso contrário, se não me importa e eu preciso saber mesmo as repetições, então fazer 2 for vai ser mais importante. Tranquilo? Observaram aqui que utilizar, na hora de resolver questões como essa, usar VET-A, VET-B, VET-C, TLA, TLB, TLC e os índices A, B e C facilitam pra caramba a vida. Deu para perceber? É melhor do que usar nomes diferentes e usar X, Y, Z, usar valores diferentes na hora de tratar o vetor, certo? Então, dessa forma fica mais fácil de se lidar. Tranquilo? Na prova, nós não precisamos dessas mensagens aqui, e nem nos trabalhos eu não preciso desse processo. Eu preciso da lógica, certo? Na hora que a gente vai resolver aqui no laboratório para visualizar, dessa maneira fica mais apresentável, certo? Mas em termos de trabalho, em termos de prova, não tem necessidade de ficar perdendo tempo mostrando aonde vai apresentar, mesmo porque no papel não vai mudar nada. O GoToXi precisa do CRT. Precisa do uso CRT. Daí ele, no caso, tem que pôr na folha, o uses. Tem. Não, a questão do uso CRT aqui é só para mostrar ele em tela, certo? Então não tem essa necessidade de fazer o processo. Ok? Tá bem claro aqui, a questão, aqui foi feita a leitura, até aqui foi feita a leitura dos dados, nesse trecho que contempla, aqui a escrita, aqui na prática que foi feito de fato a lógica. Pois não. Não, é justamente isso que eu falei agora. Ele não tem necessidade, porque não vai fazer diferença nenhuma na folha de papel para mim se vai ter ou não a posição. Tá certo? Esse trecho que faz, esse pedaço que vai fazer o laço de repetição aqui, eu inicializar aqui e fazer esse laço de repetição aqui, é o que faz com que ele vá percorrendo enquanto eu não encontrei o valor. Até aí, tudo bem? Aqui é para verificação de se de fato eu encontrei o valor. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, o que acontece? Vamos fazer a segunda versão, né? A segunda versão é a que é sem repetição. Certo? Então, a ideia para fazer a segunda versão
é similar ao que nós fizemos aqui, certo? O que vai acontecer? Se eu encontrei o candidato aí para o vetor C, né, verificando aqui, quando eu percorro o laço de repetição aqui, eu estou verificando se ele é candidato aí para o vetor C, não é isso? Encontrei o candidato. Então, da mesma forma que eu fiz com o vetor B, eu vou ter que fazer com o vetor C. Então, meu vetor C começa com 1, né? E vou fazer que enquanto meu C for menor ou igual a TLC, e a primeira vez pode acontecer de C realmente, não é isso? End, vet C, vet A, aqui é vet A ou vet B? É o vet A. Na verdade, aqui é tanto faz. Porque se A é igual a B, quer dizer, se B é menor que TLB, significa que tanto faz, eles são iguais. Então, de qualquer forma, aqui seriam iguais, né? Aqui, vet A. Aqui é importante, muita gente errou na hora de colocar os índices aqui, e por isso essa abordagem aqui também, que eu tenho que definir que vet A, qual o índice de A? Eu tenho que pegar o que está usando lá em cima, certo? Não posso usar vet A com índice de B, por exemplo, certo? Então, for diferente de quem aqui? Vet C de índice C do quê? Aumenta o C. C recebe C mais 1. Né? Então, eu vou percorrer o vetor C da mesma maneira que foi feita lá anteriormente. E eu vou verificar, vou ver o quê? Se, como é que fica aqui? Se o vetor C for, se C, né, for menor que TLC, menor ou igual, Menor ou igual TLC. Então, vetor C recebe vetor A. vetor C recebe vetor A. Então, begin, TLC recebe TLC mais 1, vet C de índice TLC recebe vetor A de índice A. Ó, é a mesma versão do que eu tenho aqui para o vetor B, com o if que está aqui, foi feita a versão com C, com o if, levando em consideração o C. Não é para decorar esse negócio, tá? É para saber o que está fazendo. Tá certo? Então, vamos salvar de novo, sem repetição. Então, eu tenho TLA vale 10, TLB vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Parece que o vetor C não foi iniciado. Tinha uma mensagem antes. Nunca aconteceu isso com vocês? VET-C precisa ser inicializado? Não é. VET-C é do tipo vetor. Então, o que acontece aqui? Será porque o TLC ele é zero? Começa em zero?
TLC começa com 0, daí ele vai fazer o que aqui? O que acontece com o TLC quando ele começa com 0? Ele tem que começar com 0, não tem? Oi? Tem, não tem? Eu vou começar com 1 por quê? TLC tem que começar com 0, não é? É porque. Mas aí. É que se ele já começa. Porque o C ele começa com 1 e o TLC começa com 0. 1 é menor ou igual a 0, não é? Se 1 é menor ou igual a 0, significa o quê? É verdadeiro? É falso já, não é? Como é que faz para descobrir onde está o erro? Ele tem erro de compilação? Não. Ele compilou? Ele leu os valores? Como é que a gente sabe onde está o erro, então? Debug. Como é que a gente faz o debug? Tem uma opçãozinha lá. A gente vem aqui, ó. Vou marcar esse ponto vermelho aqui. Pode ser no papel também. Certo? Então, vamos executar. Aqui eu tenho que parar, porque ele deu o erro. E vou mandar executar. TLA vale 10, TLB vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E agora? Ó, não parou aqui. Então, a gente vem usando F7. Ó, vamos dar um Ctrl F7. Opa. E eu quero ver o valor VET A. Está lá os 10 valores. Certo? Eu quero ver o VET B. Está lá os 5 valores. Tá certo aí? Ctrl F7. Tá. Vamos ver o valor de C. C está com 0. Até esse momento. Certo? TLC também está com 0. Tudo bem? Está aqui. Então, eu vou dar F8. Ele vem para a linha de baixo. Então, vem com o mouse aqui. Ó, C vale 1. TLC vale 0. Então, o que ele vai executar aqui? Caiu fora. Por que caiu fora? Porque o C é maior que o. C é maior que TLC. Certo? Caiu fora, então ele vai verificar aqui. C vale 1. TLC vale 0. Certo? Neste caso aqui, C é menor que TLC? Não. Só que neste caso aqui acontece o quê? A condição que nós temos ali leva em consideração o quê? Se é diferente. No caso, o que ocorre aqui para a gente colocar ele no vetor C? Não pode ter iguais. Essa condição satisfaz nesse momento essa situação? Não. E neste caso aqui em particular, como é que fica então? O valor está no vetor C? Não. Tem que colocar se o vetor A for igual, no caso, né? A vetor C. Vamos entender assim. A lógica que a gente usou aqui nessa condição, ele leva em consideração o quê? Que eu encontrei, ó, quando eu tenho aqui, isso daqui indica o quê? Eu percorri o vetor B, certo? E parei antes de chegar.
Ou seja, encontrei um valor igual, certo? Neste momento aqui, me interessava não encontrar o valor, quer dizer, encontrar o valor, parar antes, porque ele é candidato a entrar no vetor C. Nesta condição que eu tenho com C aqui, não é essa a condição que me interessa. Não é saber se ele já está no vetor C ou colocar ele. Essa condição que está aqui, C for menor que TLC, ela é quando? Quando eu encontrei o valor do vetor A no vetor C. Concorda comigo? Certo? Então, qual que é a condição correta para ter aqui, para a gente saber que ele não vai, para a gente colocar ele no vetor C? Quando o meu C... Quando? Primeiro, todo mundo entendeu a colocação que eu fiz? Quem não entendeu, por favor, se manifeste. Se puder explicar de novo, a gente agradece. Ó, a condição que eu tenho do if aqui, ele leva em consideração o quê? Se o B está dentro ainda do tamanho lógico dele. Quer dizer, se ele está dentro do tamanho lógico, significa que eu parei antes do final. Se eu parei antes do final, significa que eu encontrei o valor lá, correto? Quando eu venho para o vetor C, é isso que eu quero? Eu quero encontrar ele no vetor C, o valor? Essa condição aqui, C for menor ou igual a TLC, está dizendo o quê? Que eu encontrei o valor dentro do meu vetor C. Isso é o que eu quero? Não, não é o que eu quero. Está claro a situação? Se não é o que eu quero, como que tem que ficar a condição aqui? Qual é a condição que eu quero? Todo mundo entendeu a colocação que eu fiz aqui? Todo mundo realmente entendeu o que eu coloquei ali? Quem não entendeu, por favor, se manifeste. Porque se não se manifestar, eu vou entender que sabe. E aí eu vou querer saber se sabe mesmo. A gente aciona o modo emoção. O que vocês acham? Vamos começar então. Guilherme. O que significa isso aqui nesse contexto? Explica para mim o que significa isso e por que ele está dando errado. Marcelo, explica para mim aqui. Marco.
Oi? Por que você está recebendo esse 1 aí em cima, na linha vermelha? Vou tirar o vermelho, pronto. Mas não era isso. Ah, não, é isso. É, porque ele tem que começar pela primeira posição, como é que eu vou checar o vetor C? Ele poderia começar por TLC também. Mas ele tem que começar pela primeira posição, não é? Oi? Nosso vetor aqui, ele começa de... Sim, o TLC tem que começar com 0. Por que o TLC tem que começar por 0? Quando C for menor ou igual, só que C já é 1. Sim, essa é a primeira vez. É. Hum? Vai. Fala, Fabiana. Não, acho que posso estar errado, mas ali no C, né, ele já é menos 1, porque ele vai receber mais 1.000 viradores. Na tua posição ali, o C, se ele é menor ou igual ao TL, o TL ainda é 1. Ele vai virar 2 embaixo? Ou não? Aqui? É, ele fala que ele é menor ou igual, aí o C aí tá maior que o TL, que o TS, não é? Ele fala que ele é menor ou igual. Aham. É o que está na condição aqui em cima. É. No while. Nessa condição. O que tem? Pra mim, ele estaria... Qual? Ele estaria aí, na realidade, depois que ele somou, ele estaria maior que o TL, não menor ou igual. No if ou no while? Isso. No if. Não sei, sim. Muito bem. Não muda. Pede mais dinheiro. Pede ajuda aos universitários. É, vamos pedir ajuda dos universitários. Nem pede, mas Quando eu estou fazendo o if aqui, B for menor ou igual a TLB, que seria o contrário da gente estar usando VET A de índice A for igual a VET B de índice B, aqui no if, que é o que a gente substituiu, isso daqui quer dizer que eles são diferentes, certo? Quando eu digo que B é menor ou igual a TLB, eu estou dizendo que eu parei no segundo laço antes de chegar ao final, que eu encontrei o valor antes, certo? Porém, isso é uma regra entre o vetor A e o vetor B, que eu estou procurando valores que são iguais. Quando eu vou verificar o resultado disso com o vetor C, usando a mesma lógica que foi usado quanto ao vetor B, aqui eu não posso fazer o teste de se ele for menor ou igual. Porque, primeiro, o vetor C, se ele está já no vetor C, eu não vou colocar ele no vetor C. Somente quando eu ultrapassar o tamanho lógico do vetor C, quer dizer, eu cheguei até o final dele e eu não encontrei ele lá, que eu vou adicionar ele no vetor C. Está entendido? Vamos prestar atenção, né? Vamos ver se dá certo, né? No troço, então? O programa? Então, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, Fabiano. Entendido? Por isso, se tentarem, vamos dizer assim, copiar e colar ou decorar as questões, isso não é suficiente para entender o que se faz. Claro? Não dá simplesmente decorar a questão,
tem que saber o que está fazendo. Certo? Tem que saber o que está fazendo para poder chegar ao resultado que a gente espera. Não é isso que deveria acontecer? Dessa forma, a interpretação diz: se eu cheguei até o final, quer dizer, eu não encontrei ele no vetor C, aí eu coloco ele dentro do vetor C. Bacana? Tranquilo? Beleza? Esse foi da semana passada, né? É isso? Beleza. Agora vamos dessa semana, né? Alguém tem alguma coisa para me entregar? Ah, tá. Então, me entregue. Porque eu vou começar... Professor, você tem grampeador aí? Não tenho. Alguém tem grampeador aí? Eu achei que estava certo, mas agora eu acho. Professor, uma dúvida. É que eu já vou tirar com você ali. Eu não consegui colocar ali. Que eu posso pegar aqui. Vamos ver depois. Vamos gravar a videoaula, senão nós não vamos ter tempo suficiente. Aí depois você me pergunta. Nada. Mais alguém vai me entregar? Tranquilo. Todo mundo colocou nome e data? Data de hoje, nome. Data É importante. É um fator muito importante. Nome e data são duas coisas muito importantes. Moçada, lembre-se que entregar esses trabalhos vale 30% da nota. Certo? Oi? Vamos dizer assim, como eu disse anteriormente e venho repetindo, talvez alguém tenha percebido na resolução da questão que eu estou colocando aqui, alguma coisa que fez errado no trabalho anteriormente, certo? O trabalho, para mim, tem um termômetro muito importante, que é saber como é que está o entendimento. Dependendo do entendimento que está acontecendo da matéria, eu vou resolver os trabalhos. Certo? Então, se existe uma dificuldade para resolver os trabalhos, eu preciso saber qual que é essa dificuldade. Como é que eu vejo isso? Vendo os trabalhos. Certo? Então, tentem fazer. Mesmo que não dê certo, me tragam o que conseguiram fazer, que eu vou tentar ajudar vocês a entender o que vocês não entenderam quando estavam fazendo. Certo? Esse é o termômetro que eu utilizo para a gente poder trabalhar. Semestre passado aconteceu uma situação dos trabalhos vinham assim muito certinhos, certo? Quando os trabalhos vêm muito certinho, eu vou mandar ver, porque se o trabalho está me dizendo que está tudo bem, não foi isso que aconteceu no segundo bimestre? Infelizmente foi o que aconteceu. Com o primeiro período aconteceu isso. Eu mandei ver, certo? Então, eu simplesmente estou pedindo e volto a retificar, certo? Para mim, me interessa saber como é que vocês estão entendendo o assunto. Está tendo dificuldade? Não tem problema. Me traga as dificuldades que estão tentando fazer. Professor, eu fui entender um negócio hoje às 7 horas da manhã quando eu estava no trabalho. Porra, que bom. Fiquei uns 2 dias matutando. Até conseguir cair a ficha. Não, aí procurando as coisas, aí eu falei assim, tá, mas se o comando X é pra colocar o professor, aí eu tava relacionando, eu pensava assim, tipo, ele vai jogar, tipo assim, em algum outro lugar da matriz. Só que na verdade ele vai usar a matriz e só vai posicionar ela na tela, não tem nada a ver. Aí eu fiquei, tá. Exatamente. Só que tipo assim, não tem nada a ver com a matriz que você montou, entendeu? Sim. Aí eu falei, tá. E também o tamanho lógico e essas coisas assim é um negócio meio abstrato. Porque também não é tipo como se você pusesse um valor, você pode colocar assim. Tudo bem, então? Alguém mais vai entregar, só para mim saber? Posso tocar?
Beleza? Então tá bom, vamos lá. Bom, vou salvar tudo desse cara aqui. Vamos... Novo. Programa simples. Uses CRT. Bom, vamos começar o que a gente começou fazendo, certo? Primeira ideia é como é que eu vou fazer a montagem da matriz, né? No formato como a matriz realmente se representa, usando os GoTo, não é isso? Então, primeiro, aqui vou definir constante, const tf igual a 10. Então, uma matriz máxima 10 por 10, ok? Vou usar o type novamente, tp matriz é um array que varia de 1 até tf, vírgula, 1 tf of integer, ok? Eu vou ter definido como variáveis, tá? Eu vou definir TL, L, tamanho lógico de linha, agora um pouco variando, TLC, tamanho lógico de coluna, ok? Então, vou trabalhar com uma única matriz, certo? Vou usar L e C, linha e coluna, como sendo as variáveis que eu vou utilizar para percorrer a matriz, ok? Do tipo integer. Bom, beleza. Para trabalhar com isso, eu vou colocar a linha, lim e col, certo? Que vão ser os meus balizadores para dizer onde que eu vou fazer a leitura, que eu vou começar para ler uma dada matriz, ok? Bom, o que eu tenho aqui? Eu vou ler TLL, TLC, tamanho lógico de linha, tamanho lógico de coluna, ok? Vou colocar que eu vou começar a fazer a leitura numa dada linha 2 lá, como coloquei no outro. Vou colocar a call começando na coluna 10, certo? Como é que eu faço para esse processo acontecer? Então, vou fazer um for que vai variar de L recebendo 1 to TLL, onde TLL é tamanho lógico de linha. For C, começando de 1 to TLC, que é tamanho lógico de coluna. Begin. Bom, se eu fizer simplesmente a leitura, só sem usar os GoToXY primeiro, né? Se eu for fazer a leitura aqui, simplesmente... faltou uma matriz aqui, né? Mat é do tipo TP matriz, certo? Então, eu vou fazer a leitura de mat índice L, vírgula C. Eu consigo fazer esse processo onde eu vou ter lá, vou dizer que é uma 3 por 3, certo? TLL, TLC, né? Isso. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Linha matriz. Certo? Basicamente é isso, né? Então, quando a gente vai fazer experimentos com coisas que a gente não conhece, primeiro faz funcionar o básico, certo? Se tivesse algum erro até aqui, eu já teria que ver o que é o erro que causou até aqui. Teoricamente é uma coisa básica, certo? Então, quando você está aprendendo uma nova linguagem, seja essa ou seja qualquer outra, vocês vão para frente, faça o teste básico daquilo que você sabe que tem que funcionar, ok?
Bom, agora eu vou colocar para que ele percorra ali e use o GoToXY. GoToXY primeiro seria a coluna e depois a linha. Não é isso? Primeiro seria a coluna e depois a linha, né? Então, vamos dizer assim, bom, a linha eu posso fazer com que eu mantenha a coluna e vou fazer colocando aqui o mais L. Certo? Então, ele vai fazer primeiro na linha 1, depois vai fazer na linha 2, depois vai fazer na linha 3. Se a gente considerar que é 3 por 3. Aqui na coluna, eu poderia simplesmente chegar aqui e colocar mais C, por exemplo. Certo? Se eu fizer dessa forma, que vai acontecer aqui, eu vou ter uma situação de que o C ele vai pegar o call e vai jogar mais C. Só que daí o C vale 1. Mas eu preciso que ele valha um valor maior do que 1, certo? Então, como é que eu faço ele passar a valer um novo valor, um valor maior do que 1? Então, o que eu posso fazer aqui, eu vou ter que somar com um valor, certo? Só que eu quero que ele leia primeiro na coluna 10. Depois ele vai para a linha coluna 15. Depois a coluna 20. Certo? Então, eu tenho que fazer uma forma com que aqui, o call, eu não vou mexer. Ele vai começar na 10. Certo? Mas eu tenho que fazer com que ele some uma certa quantidade para ir deslocado. Certo? O segredo para fazer isso é fazer uma conta. Em função de quem? Em função de call? Não. Mas se o call ele não vai usar mais em lugar nenhum, por que não fazer com ele ali, por exemplo, colocar ali, depois que você vai para o lugar, né, para o 10, você coloca embaixo do read que ele recebe mais 5. Aí toda vez que repetir ele vai... Tá, então aqui poderia fazer? Poderia. Então vamos fazer nesse formato. Então vamos dizer assim. Oi? Mas dá para multiplicar também. Cada vez que eu tiver aqui dentro do call, então eu vou fazer com que o call aqui, ele receba, começou na 10, então vou fazer call, recebe call mais 5. Certo? Então, se eu fizer simplesmente nesse formato, Davi, né? Davi, Professor, desse jeito que eu falei, no caso, vai ter que colocar o call no meio dos fora, né? Vai ter que colocar no segundo. Então, vamos dizer lá, 3 por 3. Então, vamos dizer lá, 1, 2, 3. Ah, primeira vez, dá certo, então. Né? Aí vem aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, virou escadinha. Né? Que é o que eu falei na aula. Vai virar uma escadinha, certo? Tá? Bom, então, como é que faz isso para evitar? Bom, nesse formato, eu poderia vir aqui e coloco um begin aqui e coloco call recebe 10 aqui, certo? E vou fechar o end aqui embaixo, então, se eu fizer aqui para executar, o que vai acontecer? Coloco 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Funciona. Né? Tem um jeito melhor de fazer isso? Pode ser que tenha. Sempre tem. Então, o que pode fazer aqui é assim. Ó. Eu tenho o call lá. Eu vou fazer o call mais. Eu tenho o valor de C, que é a coluna. Certo? Eu vou fazer o C vezes 5 e fecho aqui. Certo? Porque daí o C vale 1. 1 vezes 5? 5. Certo? Então ele vai fazer o processo de deslocar. E o call não vai mexer, né? Então, vamos dizer assim,
Vem aqui, 3 por 3. 1, 2, 3. Opa. Ah, peraí. Faltou fechar alguma coisa. Faltou colocar ele pra voltar. Aqui. Call. Ah, não. Aqui, ó. Eu não preciso desse begin, não preciso desse end, porque o for vai variar, né? E aí eu venho aqui e vou fazer 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bacana? Né? A diferença aqui é que, por exemplo, se eu quero espaçamento menor, eu quero 3, por exemplo, eu coloco, certo? Aí a hora que eu vou fazer 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bacana? E, fora isso, o que acontece é assim, ó. Eu li a matriz A aqui, certo? Vamos supor que eu vou ler a matriz de novo aqui, ó. Tá louco. Então, eu só vou mudar o call aqui, vamos dizer que eu vou colocar 30 aqui, certo? Então, eu faço o quê? 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam o X da questão? O que eu fiz aqui no código? Basicamente, eu fiz a mesma coisa, só mudei de 10 para 30, onde ele vai começar a coluna. Beleza? Tranquilo? Joia? Funciona? Funciona. Tá. Tá, então matrizes, essa primeira versão. Vamos, já saiu uma parte pessoal, acho que vamos parar por aqui. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Bacana? Tranquilo? Então, fechando a videoaula.